série de ações que são fundamentais na questão aí da conservação desse aquífero. Uma, por exemplo, que abrange todos os municípios do estado de São Paulo e com um foco muito importante na nossa região, por exemplo, são as reformas dos postos de combustíveis antigos, com a obrigatoriedade da troca de tanques, com a obrigatoriedade de fazer estudos de passivo ambiental, no sentido, evidentemente, que esses combustíveis, possivelmente derramados em todas as décadas anteriores, com condições técnicas inadequadas, se adequem para dar uma garantia de qualidade a esse aquífero. Então, esse é um dos grandes exemplos. Teremos outros a citar mais à frente aí, como, por exemplo, a disposição de resíduos sólidos domésticos, resíduos sólidos industriais. Então, é uma gama de ações ligadas a um licenciamento ambiental e a um controle para a conservação do aquífero. Tem uma recente pesquisa, né, do IPT, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, onde apontou que os canaviais e os lixões, né, são os grandes vilões do aquífero Guarani, por conta da poluição subterrânea que eles provocam. E no nosso caso aqui, a nossa região ela é nacionalmente conhecida como uma grande produtora de cana. Quer dizer, então, que a nossa região é a maior vilã do aquífero Guarani? Não, eu não posso chamá-la de vilã, porque muitas ações aí existem. Uma das preocupações nesse trabalho do IPT, ela fundamenta-se fundamentalmente na atividade agrícola, e atividade agrícola principalmente ligadas à utilização de agroquímicos. Essa é uma preocupação, sim, tá, que requer um controle maior neste uso do agroquímico, porque realmente não pode ser utilizado de forma não controlada, né? Nós temos algumas ações muito importantes hoje trabalhadas pela CETESB, que tem uma norma que regra o uso da vinhaça como adubo orgânico. Então tem que seguir todas as normas para evitar a contaminação do lençol. Com relação aos lixões, evidentemente tem que ser eliminados todos os lixões, mas não basta eliminá-los. Além de eliminá-los, tem que fazer um trabalho de remediação desses locais que foram utilizados inadequadamente para a disposição de resíduos sólidos, domésticos e hospitalares. Paulo, a gente falou muito da questão de grandes indústrias, dos grandes produtores rurais, mas o consumidor, a dona de casa, a criança, o pai que está nos assistindo, ele também tem uma responsabilidade muito grande na preservação, não é? Eu acredito que, de um modo geral, existe um desperdício muito grande por parte do consumidor doméstico, vamos assim dizer. Na medida em que, normalmente, praticamente todos os vazamentos que ocorrem dentro dos ramais. E os ramais são exatamente onde leva a água, inclusive para os reservatórios. Por outro lado, existe uma briga muito grande nossa a respeito do que eu chamo vassoura hidráulica. É a dona de casa, a sua auxiliar, com a mangueira, jogando água na calçada e a vassoura encostada no muro. Essa água é uma água nobre, a água subterrânea é uma água nobre. Então, é necessário que a gente tente reduzir esse consumo, porque nós não estamos, na realidade, consumindo, nós estamos jogando essa água fora. E ela vem de muito baixo dentro do subsolo, atravessa encanamentos, atravessa setores muito grandes para chegar às nossas casas. E a água é um bem muito precioso. E é uma água nobre como a subterrânea, é muito mais preciosa ainda. Paulo, como é que essa água ela chega ao subterrâneo e de que forma que o aquífero Guarani ele se reabastece? São em locais permeáveis e aflorantes. Porque normalmente aqui na nossa região, que eu posso citar, nós temos o aquífero, que é o arenito Botucatu, e sobre esse arenito nós temos basalto. Mas esse basalto tem fissuras. E essas fissuras, quando chove, penetram a água nessas fissuras até atingir o arenito Botucatu. E tem locais, como nós comentamos, na zona leste de Ribeirão Preto e outros locais, onde o arenito está à flor da terra. E aí é mais fácil haver absorção. Artuso, a CETESB tem algum estudo, algum dado que fale necessariamente dessa questão do desperdício da água, se é a indústria, se é o comércio, se é a dona de casa, ou se são a agricultura, os maiores contribuidores para o desperdício da água?
todos são importantes no processo, todos os segmentos. Tão importantes são que, por exemplo, quando do licenciamento ambiental de atividades industriais hoje, realizado pela CETESB, já se estabelecem regras, por exemplo, a agroindústria canavieira, principalmente as agroindústrias, tá? Na obrigatoriedade de recirculação daquelas águas utilizadas no processo industrial. Para quê? Para que se capte uma quantidade menor de água, vamos dizer, virgem, né? E evidentemente aí se estará conservando quantitativamente esses aquíferos. Essa é uma importância muito grande. Com relação à atividade agrícola, da mesma forma, um regramento na captação da água única e exclusivamente necessária para a irrigação naquele período do ano com aquele tipo de agricultura. E não simplesmente ficarmos descarregando água desnecessária à produtividade. Com relação ao regramento, como o Paulo já comentou bem, das áreas urbanas, evidentemente nós precisamos ter a consciência do administrador público, os departamentos de água, de distribuição de água, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SABESP, né, que eliminem ao máximo possível todas as perdas de transporte dessas águas. Que o usuário não fique utilizando indevidamente água, como o Paulo falou na questão da vassoura hídrica. Então são várias frentes de ação, evidentemente. E para complementar tudo isso, nós trabalhamos hoje intensamente no Comitê da Bacia do Pardo para iniciarmos a